Deixa eu só botar um pouco de páprica doce aqui. A vida não é fácil, pelo menos é o que a gente aprende assim que descobre que a cereja do bolo é feita de chuchu. Pois é, ela é feita de chuchu, pouca gente sabe, mas é. Aquela cereja bonitinha que vem no topo do bolo é chuchu. What the f***? Você aí que ficava rejeitando chuchu, tava comendo cereja. Mas enfim, eu tava rejeitando uma cereja. Mas ainda assim, tem gente que mesmo quando vai se divertir, gosta de sofrer. Embora os jogos mais atuais sejam muito mais leves para aplacar nós, os millennials mimados e a geração Z com TDAH, houve uma época, não necessariamente boa, em que os jogos cuspiam e batiam em você até sair sangue. Então, se por algum motivo você curte um masoquismo gostoso, confere aí os melhores jogos punitivos nesse De Quem é a Vez Indica. Olha, eu preciso confessar que eu ficaria muito feliz se você não me punisse, porque a gente precisa muito vencer o algoritmo do YouTube. Então, se der, clica no gostei, aciona o sininho, se inscreve no canal, eu vou adorar, de verdade mesmo. Tem anos que parecem fazer a gente duvidar de que a situação pode melhorar. Anos em que é uma tragédia atrás da outra. Mas se você acha que isso é um privilégio dos dias atuais, então você precisa conhecer In the Year of the Dragon. Nesse jogo de 2007... Volta. Esse grito aí. Pode ter sido um iFood que eu pedi. Pipoquinha. Nesse jogo, o seu intuito é dar o pro Shane. Nesse jogo de 2007, cada pessoa encarna um líder chinês ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Ao longo de 12 meses, você vai precisar lidar com problema em cima de problema, tentando se sair melhor que seus competidores. Tem mês com seca, outro com praga, invasão mongol, isso sem contar os meses em que você vai ter que pagar tributo pro imperador. Embora, role um ou outro mês de festa, porque ninguém é de ferro, ninguém vai aguentar só tragédia o tempo todo. A jogabilidade dele é bem simples, mas o difícil é você se planejar do jeito certo para não se ferrar e depois ficar ali catando cavaco. In the Year é um jogo punitivo raiz mesmo, em que se você tomar uma decisão errada, não faz mais sentido continuar jogando, a menos que seja para aprender com os seus erros na base do sofrimento. Eu tive a experiência com duas pessoas diferentes que se planejaram mal, erraram ali por volta do mês de março, abril e penaram até o mês de dezembro. Uma delas foi o nosso querido Didi Braguinha. Particularmente, eu gosto bastante desse jogo, principalmente pela sua simplicidade e honestidade, porque apesar de ser punitivo, ele não esconde isso no meio de várias outras mecânicas. Você sabe exatamente onde vai se meter quando começa uma partida de In the Year of the Dragon. Viagens no tempo e um cataclisma de grandes proporções esperam você em Anachrony. Sendo um jogão em todos os sentidos, tanto físico quanto em nível de complexidade, Anachrony se passa no futuro pós-apocalíptico do século 26, na única cidade ainda de pé, conhecida apenas como a Capital, que é um local onde se pode viajar no tempo. Mas o problema é que com isso foi descoberto que o fim dos tempos está chegando. No jogo, cada pessoa representa uma das facções desse mundo desolado, e a facção que conquistar mais pontos antes do fim do mundo vai comandar a capital. Obviamente que tudo isso vai acontecer enquanto se tenta evitar o fim dos tempos, salvando os últimos habitantes da Terra. Para conseguir esses pontos, você vai usar toda a tecnologia moderna à sua disposição, além de recursos como a radiação para fazer incursões, desenvolver sua base e, o mais importante e maneiro, viajar no tempo, algo que é muito comum nesse jogo. Em toda rodada, você pode pedir recursos ao seu eu do futuro, e como esse é você mesmo, ele sempre ajuda, o que permite que você consiga recursos adicionais imediatamente. Só que aí é que tá o perigo, porque na rodada em que o seu eu do futuro for jogar, você vai
ter que pagar esse recurso. Afinal, você mandou ele para o passado. E se você não puder, você vai causar um cataclisma temporal e isso vai produzir consequências severas para você. Daí o punitivismo desse jogo. E isso é o mais incrível de Anachrony, porque ele é um euro de alocação de trabalhadores, mas com a grande sacada de que você pode pedir ajuda para o seu eu do futuro. Aliás, eu acho que isso descreve bem a experiência que a Anachrony entrega aos seus jogadores. Então, se você sempre quis fazer parte dos filmes de ficção científica como o De Volta para o Futuro, esse jogo é para você. Eu só vou pedir para que você tome cuidado para não criar nenhum paradoxo temporal, porque viagem no tempo pode ser bem perigosa. Essas indicações que eu faço aqui são um filtro de vários jogos que eu jogo, ou que o meu consultor, o queridíssimo Joshua Kritz, já jogou. Mas parte desse processo pode ser conferido no nosso Instagram exclusivo. Então, se você quiser ver mais conteúdo de jogo de tabuleiro, segue a gente por lá. Durante muito tempo, a alquimia era algo que as pessoas acreditavam de verdade, e o maior representante dessa pseudociência foi o grande Trismegistus. No jogo, que leva o mesmo nome dessa figura mítica, você assume o papel de um alquimista famoso buscando transformar carvão em ouro. Entre pesquisas e transmutações, os jogadores competem para provar quem é o melhor alquimista ao longo de apenas 3 rodadas. À primeira vista pode parecer simples, porém Trismegistus prova que até num jogo a alquimia é bastante complicada. O funcionamento dele é na base de um draft, um pega e passa, de dados com cores e símbolos, sendo os símbolos os possíveis elementos alquímicos. E são esses dados que você adquire que vão servir para garantir as suas ações em cada rodada. As ações podem ser pesquisar, adquirir artefatos e completar fórmulas para ganhar pontos. Mas, como eu disse, não é tão simples, porque o símbolo e a cor dos dados influenciam consideravelmente as suas ações. Isso porque você só pode realizar transmutações se elas tiverem a mesma cor do dado e só pode adquirir recursos de acordo com o símbolo do dado. Ou seja, na prática, todas as suas ações são limitadas pelo dado que você pegou. E é justamente isso que faz Trismegistus ser digno de um belo jogo punitivo, mesmo o punitivismo dele não sendo tão direto. Ou seja, você não vai sentir a punição imediatamente após você cometer um erro. Ela vai ser tipo quando você sai sem máscara e descobre uns 5 dias depois que você se ferrou. Sabe essa sensação? Então, eu quero comer um sanduichinho, eu quero comer meu sanduichinho bom. Assim como em quase todo jogo com punitivismo, o planejamento precisa ser mais cuidadoso que nunca, porque um deslize pode te deixar muito para trás na partida. Por isso que, apesar do punitivismo, Trismegistus é bastante gratificante para quem curte um desafio estratégico. Paris é o destino favorito de muitas pessoas e um dos locais preferidos para se visitar na capital francesa é Notre Dame. Representando uma família eminente da sociedade francesa do século XIV, você vai tentar melhorar os arredores da célebre igreja na época em que sua construção foi finalmente concluída. Quanto mais você for capaz de ajudar, mais prosperidade e reputação você vai ganhar. Só que, para melhorar alguns aspectos de um bairro, você vai ter que ignorar outros, deixando para os seus adversários essas possibilidades descartadas. Além disso, você precisa se lembrar da quantidade de ratos e da peste negra que assolava a Europa naquela época. Ou seja, é importante não se descuidar da saúde dos cidadãos que moram nos bairros que você está tentando administrar. Isso é o que torna o punitivismo presente em Notre Dame. Aliás, essa era uma característica muito comum nos jogos do meu queridinho Stefan Feld. Tanto o In The Year, que foi o seu terceiro jogo lançado, quanto Notre Dame, seu quarto jogo, possuem algum elemento que você precisa ficar atento. Caso contrário, pode colocar tudo a perder. Aliás, isso é uma característica de vários outros títulos consagrados que Stefan Feld lançou. Cerca de 5 anos atrás, inclusive, esses 2 jogos que eu falei tiveram uma edição especial de 10 anos. Então, olha que isso, volta aí. Então, se você tiver a fim de mergulhar nesse universo punitivista do Feld, vale conferir.
Você já deve saber disso, mas eu vou falar mesmo assim. Na nossa descrição tem links para alguns dos jogos que eu indico por aqui, além de um site todo dedicado com vários outros jogos maneiros que eu acho que vale a pena você conhecer. Então, se você quiser ajudar o canal e se divertir ao mesmo tempo, basta clicar lá. E pode acreditar, mesmo que você não compre nada, só de clicar no link já ajuda a gente. Por volta do século XV, em uma região que poderia ser a Itália, muitas mudanças estavam acontecendo. E saber administrar todas elas enquanto tenta sobreviver é o que você vai fazer em Antiquity. Esse jogo de 2004 ainda se mantém original e inovador, assim como todos os jogos da maravilhosa editora holandesa conhecida pelo nome de Splotter. Em Antiquity, você precisa cuidar de uma cidade administrando diversas áreas e focando em desenvolver o que faz mais sentido para você. Isso porque o jogo possui uma assimetria construída ao longo da partida, incluindo a condição de vitória, que pode ser diferente do restante dos jogadores. Tudo depende de para qual santo ou santa você vai erguer a sua igreja. Essa escolha define não só a condição de fim de jogo, como uma vantagem competitiva. Mas, enquanto você precisa pensar na melhor estratégia para você, é importante não deixar a poluição tomar conta dos seus rios e terrenos e nem deixar a galera da sua cidade morrer de fome, porque corre o risco de você ter que guardar os corpos dos mortos nas suas construções. E ninguém consegue trabalhar com cheiro de cadáver por perto. Sim, na essência, esse é um jogo de alocação de trabalhador, mas como eu disse antes, você vai ser capaz de construir ao longo da partida as áreas para alocar o seu trabalhador, que fazem, no caso, mais sentido para a sua estratégia. O material dele é todo feito para simular um jogo antigo e a sua caixa é bem entupida de conteúdo, como todos os jogos da Splotter. Eu gostei muito dele, mas é o tipo de jogo que pode provocar ódio em certas pessoas. Então, minha dica é para você ir, assim, bem relaxado, porque vai ser agoniante sobreviver na antiguidade. A verdade é que os jogos punitivos, mas daqueles assim bem punitivos mesmo, cujo equivalente digital seria um Elden Ring, um Bloodborne e jogos desse gênero, eles são raros hoje em dia. Na verdade, acabou que esse tipo de pegada passou a ser mais comum em jogos cooperativos, do tipo todos contra o tabuleiro, porque você precisa se planejar e sempre correr atrás de algum prejuízo, com a diferença de que pelo menos tem mais gente para ajudar você. Eu confesso que jogos punitivos ou com algum grau de punitivismo podem ser difíceis de encarar e não são nem um pouco recomendados para a galera iniciante, mas há quem se amarre. E você? Curte esse tipo de jogo? O que você gosta neles? Joga aí nos comentários para eu poder conferir. Valeu, pessoal!